Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Inovação com Pensamento Estratégico, iniciando o módulo avançado, versão de maio de 2022. Nesta aula 7, nós iremos começar com o processo de inovação colaborativa. Estes são os 4 elementos básicos do processo de inovação colaborativo. 1. Metodologia de inovação. 2. Pessoas e conhecimento. 3. Processo decisório. E 4. Engajamento e execução. Nesta aula 4, nós iremos focar a metodologia de inovação. A metodologia que nós aplicamos no processo de inovação colaborativo é o IDM. A princípio, o IDM foi desenvolvido para processos colaborativos, mas nós também podemos utilizar o IDM individualmente, como apresentado no módulo básico deste curso. Em se tratando de processo colaborativo, na primeira etapa do IDM, situação atual, nós damos menos importância para os dados estatísticos do cenário atual e focamos mais nas questões comportamentais. Utilizamos esta etapa como uma fase de aquecimento do grupo e até como desabafo quando necessário. Na primeira etapa do IDM, nós ouvimos quase sem nenhum critério. É importante o participante esvaziar a sua mente para depois poder ouvir e pensar. Também nesta etapa, aliviamos os mecanismos de defesa para baixar a guarda dos participantes. E a regra do IDM no processo colaborativo, sem justificar, é de fundamental importância. Esta etapa do IDM faz lembrar o paradoxo: dar um passo para trás para depois dar 2 passos para frente. Também nesta primeira etapa do IDM, ocorre o alinhamento de percepções, lembrando que estamos trabalhando com diversidade de pessoas. Devemos ficar atentos à construção do clima e ambiente colaborativo. Por isso, é importante ter um facilitador experiente nos processos colaborativos. Por fim, é uma fase para os participantes experimentarem as ferramentas do processo colaborativo. No processo colaborativo, é de fundamental importância definir e garantir a definição do objetivo em comum. Com isso, criamos a atitude proativa com visão do futuro desejado. Tudo isso com foco no engajamento e espírito de equipe. A definição do objetivo em comum também tem sua importância durante o processo decisório, pois ele é o principal critério na priorização das questões-chave. Ou, em outras palavras, o objetivo é um recurso-chave para a gestão de conflitos, pois estamos trabalhando processos de mudanças. Novamente, o IDM lembra o paradoxo de dar um passo para trás, para construir uma boa fundação. A etapa central do IDM é a definição das questões-chave para atingir o objetivo desafiador, ou seja, descobrir um novo caminho. Estará presente nesta etapa a quebra de paradigmas, percepção de novas conexões e paradoxos, para no fim ter os insights. Novamente, faz diferença ter um facilitador experiente para clarear os inúmeros modelos mentais e, com isso, ter sucesso na gestão de conflitos. Após a definição e foco da questão-chave, vem a etapa de ideias, soluções ou tarefas. Apesar de termos várias possibilidades, nesta etapa do processo, o direcionamento já estará bem definido e, em alguns casos, podemos contar com especialistas ou até solução pronta para a questão-chave definida. Normalmente, é uma etapa com menos conflitos e também de dispersão do grupo, pois a solução já estará bem encaminhada. A última etapa do IDM é a definição de um protótipo ou teste para validar a solução ou responder algumas dúvidas que possam ter. Esta etapa de prototipação já foi suficientemente apresentada na aula 2. É importante saber que o nível de engajamento das pessoas durante o processo de inovação colaborativo, ou em particular durante a metodologia IDM, varia de etapa para etapa. As 2 primeiras etapas do IDM, situação atual e objetivo, servem para aumentar o engajamento do grupo. É a fase de construção da base do processo colaborativo e gestão de conflitos.
Na etapa de questão-chave, nós temos o pico do engajamento, onde buscamos novos caminhos. Também é a etapa em que aparecem com maior intensidade os conflitos. A partir da etapa de ideias, o grupo se dissolve naturalmente, pois é hora de um pequeno grupo colocar a mão na massa e executar. De forma geral, o processo decisório em cada etapa do IDM é igual ao apresentado no módulo básico deste curso. Podemos gerar até 25 opções em cada etapa do IDM e depois priorizar, fazer as conexões lógicas e focar os pontos mais relevantes. No processo de geração de opções em grupo, é inegociável a regra gerar opções sem justificar. Com isso, fica mais fácil gerar diversidade de opções e aplicar o pensamento lateral. Mesmo com a nossa sugestão de gerar até 25 opções em cada etapa do IDM, na fase de situação atual, alguns grupos podem ultrapassar este número. Isso é normal. Na etapa de objetivos, é normal gerar menos de 10 opções. Em questões-chave, em torno de 20. Em ideias, em torno de 15 opções. É bom saber disso para fazer a gestão do tempo. Depois de priorizar as 5 opções das 25, nós fazemos a análise ou conexões lógicas de causa e consequência. Nesta fase, nós exploramos novas conexões, clareamos os modelos mentais, paradigmas e paradoxos, para no final ter os grandes insights. É nesta fase de conexões lógicas que aparecem os conflitos, pois existem inúmeras formas de conexões lógicas. Um facilitador experiente pode fazer a diferença nesta fase também. Nesta aula 7, nós apresentamos rapidamente a metodologia de inovação que nós aplicamos no processo colaborativo. Na próxima aula, nós vamos destrinchar a questão de grupos, pessoas ou participantes, que são os detentores do conhecimento. Encerrando a 7ª aula do curso Inovação com Pensamento Estratégico, primeira aula do módulo avançado, o processo de inovação colaborativo. Nas próximas aulas, nós iremos explorar os benefícios de ter diversidade de pessoas, tanto clientes e consumidores, quanto fornecedores de produtos ou soluções. E, por outro lado, o desafio de conduzir o processo de tomada de decisão com esta diversidade de pessoas ou especialistas multifuncionais durante um workshop. Até a próxima aula!